estamos começando mais um Estúdio Movimento aqui dentro da Expo Agulhas Negras em Resende, e este é o espaço do Sebrae para gerar conteúdo prático, estratégico e conectado com quem empreende ou quer empreender. E agora nós vamos falar sobre mercado de trabalho e geração Z, uma geração que já chegou transformando relações, expectativas e a forma de trabalhar e se posicionar. Eu recebo aqui agora a Ana Chauvet, especialista em recolocação e transição de carreira, top voice no LinkedIn e uma das 10 profissionais mais influentes de RH do Brasil. CEO da AC Hunter, é referência em liderança humanizada e estratégia de desenvolvimento profissional. Seja muito bem-vinda ao Estúdio Movimenta, Ana. Obrigada, sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigada também por quem está assistindo a gente. Vamos bater um papo bem legal. Então vamos começar falando da geração Z, que já está no mercado de trabalho e tem provocado mudanças no comportamento das empresas e principalmente nas lideranças. Na sua visão, o que mais diferencia essa geração das gerações anteriores no ambiente de trabalho? Eu acho que em algum momento nós já fomos a geração Z, né? A gente já esteve num momento novo de vida, trazendo transformação, trazendo posicionamento diferente, trazendo movimento, né? Para o próprio mercado de trabalho. Acontece que nunca se falou tanto sobre saúde mental, nunca se falou tanto sobre propósito, nunca se falou tanto sobre qualidade de vida. A pandemia, né, eu costumo dizer que ela foi um acelerador de futuro. É óbvio que as pessoas elas vão evoluindo também emocionalmente, além de profissionalmente, e o mercado de trabalho ele vai exigir que as pessoas elas entendam que isso não é mais um trabalho apenas técnico. A gente precisa entender que as pessoas hoje elas buscam um combo. Então, quando a gente associa isso a uma geração que está entrando já com essa necessidade, com essa vontade, não é de todo mal, na verdade, é um complemento importante para fazer a gente refletir sobre momentos e sobre outras gerações que não pensaram sobre o quanto que estar bem no ambiente vale a pena. Então, o mercado de trabalho ele é muito acelerado, mas nós já fomos essas pessoas também. Então, eu acho que é uma contribuição muito importante, tem seus desafios, mas ao mesmo tempo também a gente tem que entender que é um cenário onde todos precisam também ganhar e se espelhar, porque vale a pena você não ser só uma veia técnica, né? Você precisa olhar para essa nuance também. É verdade. E a gente pode dizer que está existindo um encontro geracional nos negócios. E como as organizações podem lidar melhor com esse encontro geracional? Eu vou responder essa pergunta dando um exemplo. Eu fiz um treinamento recentemente numa empresa que eles me contrataram para que a gente falasse sobre comunicação. E aí eu perguntei, gente, mas o que está acontecendo? Por que né? A gente precisa fazer um diagnóstico. E aí, olha só o que aconteceu. O grande problema era que as pessoas que tinham mais de 50 anos, que estavam na liderança, elas usavam o tipo de comunicação através de um quadro. Era uma indústria, então eles ficavam ali na área da operação, num quadro de recados. Enquanto o pessoal que estava entrando estava acessando o e-mail, vendo ferramentas de produtividade, olhando como queria se movimentar. E a empresa estava querendo comunicar de um único jeito, via sistema. Modernizar a empresa sem pensar em todas as pessoas que estavam ali envolvidas. Então, o objetivo final foi: a gente precisa falar com todas as gerações para que todo mundo se sinta parte. Porque não é porque uma geração Z está entrando que a gente precisa ignorar a outra geração que já está dentro. Então, o maior conflito acontece quando as pessoas elas são esquecidas dentro desse ambiente. A tecnologia é importante? Muito. É a forma como a geração Z se comunica? Com certeza. Mas ela não tem que ser a única. E aí a gente implantou um modelo de utilizar os dois. Né? Só que ao invés de pensar no papel, por conta da sustentabilidade, eles colocaram um painel onde os comunicados passavam. Então as outras gerações conseguiram não ficar mais sem essas informações. Então eu acho que tem que ter um olhar para todos. Fala-se muito de geração Z, mas a gente não pode esquecer que existe um combo, né? Que todo mundo precisa ser visto. E no final das contas, a gente quer ser visto em todas as frentes. E esse exemplo que você trouxe foi muito bacana porque me chamou a atenção de como, de fato, as empresas precisam se preparar para lidar com esse encontro geracional. E, para isso, existem várias soluções, ferramentas e possibilidades. Inclusive, o Sebrae se coloca nessa posição também de contribuir. Tanto para quem quer empreender, claro, mas para quem quer se desenvolver como profissional. E agora a gente pode falar um pouquinho de liderança, desenvolvimento de liderança.
como que você enxerga nas ferramentas do Sebrae esse desenvolvimento de liderança, por exemplo? Olha, muito antes de eu trabalhar com o Sebrae, eu já consumi os conteúdos do Sebrae, porque era sempre muito assertivo. Eu sempre entrava lá, procurava alguma coisa que eu queria aprender. Eu lembro que sempre tinha muita coisa ali gratuita que eu poderia consumir, muitos materiais, só que eu vi que vocês deram uma acelerada maravilhosa, principalmente para as pessoas, não só pessoas que estão buscando desenvolvimento de carreira, né? De carreira, profissional, no geral, não só, mas para as empresas. O que eu acho muito bacana, porque no final das contas, quando uma liderança, às vezes ela se tornou líder sem ela saber se ela é um líder. Porque uma liderança ela pode ser de pessoas ou de processos. E às vezes ela não sabe o que ela é. A partir disso, como é que ela vai olhar para o seu próprio time e desenvolver o seu time sem saber também o que essas pessoas elas têm de papéis? A gente fez uma palestra, né, agora aqui no Movimento Sebrae, onde eu falei muito sobre os níveis de maturidade profissional. Dependendo do nível de maturidade que você está, você precisa de uma direção. Então, quando você tem um profissional que está no nível de maturidade inicial, você precisa direcionar. Então, faça esse curso, faça essa aplicação, faça esse treinamento, direcionar. Quando está no nível 2, a pessoa precisa de apoio, treino, diferenciar. Então, com a cartela de cursos que o Sebrae tem, por exemplo, a pessoa ela pode fazer um curso voltado para desenvolver uma comunicação, mas também testar um lado mais analítico. E assim ela Bacana. não fica mais na dúvida. O nível 3 desenvolve o emocional. Tem o técnico, mas precisa desenvolver a segurança. E o nível 4 da maturidade é onde a pessoa já está preparada para transbordar e transformar os outros. Então, eu acho que para o ser humano como um todo, a gente precisa olhar para dentro, para quem somos e nos tornamos, mas a gente também tem que ser incentivador dessas pessoas que estão chegando, porque senão elas vão seguir uma carreira perdidas e vão estar sempre frustradas, e não é isso que eles querem hoje, né? A geração Z não E quer. busca de conhecimento é algo que atravessa gerações e o que faz diferença. E principalmente a ferramenta, como isso é, qual ferramenta é utilizada e sobre como essa ferramenta é manuseada. Vou dar um exemplo. A gente já fez vários treinamentos aqui, né? Eu já participei de vários treinamentos, a gente está aqui presencial, mas quantas coisas online a gente já fez? Verdade. Juntos. Então, eu acho que a pluralidade de ferramentas, ela também comunica com a pluralidade de gerações que a gente tem. Então, eu acho que a gente também tem que entender, se comunicar com todos, mas a geração Z que está entrando no mercado, ela quer agilidade, ela quer rapidez, mas ela também quer qualidade. É isso. E esse gancho que eu quero trazer, a gente sabe que a geração Z busca flexibilidade, busca rapidez e eles são muito movidos por propósito também, né? Isso é uma evolução saudável ou é um desafio para as empresas? Como é que você tem reparado isso no dia a dia? Eu acho que isso é um desafio para o mundo, né? Com tantas coisas acontecendo, com tanta informação, com tanta coisa circulando, eu acho que isso é um desafio para o mundo inteiro, na verdade. A organização, ela tem um objetivo muito claro, né? Que é reduzir os custos, fazer as suas vendas, elas se manterem. Recentemente eu fiz uma brincadeira dizendo que CNPJ não é nosso crush, né? CNPJ, ele não tem, né? A gente precisa entregar os resultados. Mas não é porque ele não é o nosso crush, né? Como o CPF que a gente não quer ser visto. Eu acho que todo mundo... Uma vez o meu irmão falou assim pra mim, a gente gosta de ser chamado pelo nome e a gente gosta de ser visto pelas pessoas. Não é sobre você ficar em cima da pessoa, incentivando a linha em excesso, mas a gente gosta de ser percebido. Porque o que é o propósito? O propósito é a diferença que a gente está fazendo no mundo. O trabalho ele é uma ferramenta para que a gente possa transbordar. E toda vez que a gente transborda, a gente se sente útil, a gente se sente competente, a gente se sente visto. E o propósito é isso, é quando as pessoas estão buscando essa qualidade de vida e essa qualidade de vida está fazendo com que eles se sintam completos, realizados e conquistando as suas coisas. Mas ao mesmo tempo está todo mundo querendo transbordar. E o que você pode dizer para nós que essa geração precisa desenvolver para efetivamente se destacar no mercado de trabalho? Olha, excelente pergunta. Eu acho que a primeira delas é paciência. É paciência. Porque a vida ela tá tão corrida, né? Ela tá tão acelerada e é tudo tão rápido, tudo tão fácil, que às vezes entrar numa IA e buscar uma informação faz com que a pessoa tenha tudo ali na mão. Só que a paciência, ela é uma característica, ela é uma competência, é um comportamento da pessoa que faz com que ela tenha mais tranquilidade, estabilidade, percepção sobre o todo.
E daqui a alguns anos, essa geração Z, ela não vai ser mais uma geração que está entrando no mercado. Ela vai encontrar uma outra geração que vai entrar com mais tecnologia e vai ter que ter mais paciência também para poder entender como que vai lidar com essas pessoas novas que estão chegando. Então, acho que o primeiro deles é a paciência. Se a gente não tem paciência, se a pessoa não desenvolver paciência, ela não vai entender como que esse dinamismo vai acontecer. E agora vamos olhar um pouquinho para o futuro? Vamos, claro. Como que você acredita que será o mercado de trabalho nos próximos anos, com essa nova geração ganhando protagonismo? Eu acho que vai ser divertido. Eu acho que a gente vai passar por momentos turbulentos, como muitos lugares estão passando, para tentar entender quem é o quê nessa jornada. Mas eu acho que os jovens, eles são muito criativos, eles são pessoas que não têm medo, são pessoas que, na maioria das vezes, têm as suas inseguranças, lógico, do seu desenvolvimento, principalmente se não tiver um apoio emocional ali estruturado e desenvolvido, como todas as pessoas, mas eu acho que vai ser divertido porque tudo que é novo, tudo que é movimento, né? Tudo que acontece traz pra gente um olhar diferente sobre a vida. Então, eu acho que se a gente ficar também numa ansiedade pensando daqui a 5 anos como será, a gente perde curtir a jornada, né? E de fato a gente não sabe como vai ser daqui a 5 anos, mas eu espero de coração que seja mais dinâmico, mais divertido, com pessoas mais saudáveis, com pessoas olhando mais pra dentro. E o que eu gostaria é que as pessoas se respeitassem mais. Porque eu acho que no final das contas, todo mundo pode contribuir um com o outro, né? Então, o respeito, eu acho que ele vai ser fundamental. Mas eu acredito que vai ser bem divertido. Ai, Ana, muito obrigado pela sua participação aqui no Estúdio Movimenta. A gente pôde receber uma visão estratégica atual sobre o mercado de trabalho e os desafios e oportunidades que a geração Z representa para todos nós. E você que está acompanhando a gente, continue nas redes sociais do Sebrae Rio e no canal do WhatsApp do Sebrae Médio Paraíba, acessando o QR Code aqui na tela. E até o próximo Estúdio Movimenta.